Plantando caridade. Tânia, bem-vindos a todos às nossas aulas de Tânia. Acabamos o GPS para a alma, mas agora continuamos no livro original, no Tânia, na sua quarta parte do Tânia, o Igeret HaKodesh, as cartas sagradas do Alter Rebbe, o autor do Tânia. Já tivemos algumas aulas sobre essas cartas sagradas e interessante que todas as cartas foram faladas sobre a ideia da tzedakah, sobre a doação, caridade, justiça. E agora temos mais uma carta super interessante, a carta número 8. Mas eu gostaria de começar com uma história muito bonita. O Alter Rebbe, o autor do Tânia, ele tinha dois grandes alunos, que eram dois grandes eruditos, Hassidim, mas os dois eram muito ricos também. Um se chamava Rebbe Zalman de Dobrovna, e o segundo chamava Pinchas de Shklov. E os dois eram muito ricos e davam muita tzedakah, muita doação, muita caridade. E no testamento desse Rebbe Zalman, encontraram que estava escrito o seguinte: quando eu chegar lá no tribunal celestial, eu tenho dois zhuyot, dois méritos, dois créditos. Um, que eu era um grande seguidor do Alter Rebbe, então pela força do meu Rebbe. E o segundo, pela força da tzedakah, de tanta doação que eu dei durante a minha vida. Ele era uma pessoa extremamente rica, e na sua mesa, do seu escritório, ele tinha 3 caixas. Uma caixa com moedas de prata, de cobre, uma caixa com moedas de prata e uma caixa com moedas de ouro. E sempre que vinha uma pessoa pedir um donativo, ele analisava qual era a situação da pessoa, se ele precisava de muito dinheiro, mais ou menos, ou não tanto, e ele enfiava a mão naquela caixa de ouro, prata ou de cobre, e o que saísse na mão dele, ele entregava para a pessoa na sua frente. Sem contar o dinheiro, entregava para ele tudo aquilo que saiu nas suas mãos. Quando esse Rebbe Pinchas de Shklov ficou sabendo o que seu colega fazia, ele foi visitá-lo e aprendeu e copiou a mesma técnica, o mesmo tipo de doação, colocou 3 caixas na sua mesa, uma de cobre, uma de prata, uma de ouro, e assim ele sempre fazia os seus donativos. Quando este visitou o Alter Rebbe, ele falou: olha, Rebbe, eu aprendi do meu colega Rebbe Zalman uma nova maneira de dar donativos. Só que tem uma diferença entre eu e ele. O Rebbe Zalman, quando ele colocava a mão dentro e ele tirava com a mão cheia de moedas, ele não abria a mão para ver quantas moedas de ouro, de prata ou de cobre eu estou doando. Ele simplesmente dava de olhos fechados. Só que eu coloco, encho a mão, só que eu abro para contar quantas moedas eu estou agora dando para aquela pessoa. E podemos analisar bastante sobre essa história, quem que é mais valioso, a doação do primeiro, que dá de olhos fechados, ou a doação do segundo, que sabe o quanto que ele está doando. Podemos analisar para um lado, cada um pode pensar qual que é mais valioso, aquele que dá sem contar, ou aquele que sabe o quanto que ele está doando, e talvez esteja doendo para ele. Mas mesmo assim, ele faz o seu donativo. Mas o mais importante é realmente colocar a mão no bolso e fazer a transferência e fazer o seu donativo. Isso que é o mais importante. Nós falamos diariamente na nossa reza matinal, antes do Shema Israel, Zorea tzedakot matzmiach yeshuot. Deus,
ele semeia tzedakot, semeia donativos e faz brotar salvação. Isso aqui está no plural, significando que Deus ele faz atos de justiça como atos de caridade. E aqui tem uma frase interessante. E primeira coisa, como já falei antes, essa já é nossa quarta aula analisando, estudando essas cartas sagradas aqui do Alter Rebbe no Tânia. E novamente faremos uma análise sobre a Tzedakah. E vai ser uma análise diferente da última aula, da penúltima aula, da primeira aula. E essas cartas eram muito comuns na época do Alter Rebbe, porque a arrecadação de dinheiro para Tzedakah era muito frequente e era extremamente necessário. Porque a comunidade judaica, a grande maioria era pobre, por causa de todas as regras na Rússia, na Ucrânia, com todas as restrições dos judeus que não poderiam ter negócios, e o Shabat, e assim por diante. Então, os judeus eram, a grande maioria eram pobres, e não tinham meios de ajudar o próximo. Então, por isso, a situação era muito fraca, a situação financeira. E muitos incêndios aconteciam naquela época, sendo que as casas eram todas de madeira, incêndios aconteciam frequentemente, e a pessoa ela perdia tudo da noite para o dia. Então, as pessoas não eram ricas, então era muito necessário fazer esse tipo de arrecadação. E o Alter Rebbe, ele criou um fundo de tzedakah, especialmente para mandar para os judeus pobres que moravam em Israel. Que isso é chamado hoje de Kolel Chabad, ou tzedakah do Rabbi Meir Balanes, que é uma das tzedakot mais importantes que nós devemos fazer, especificamente para esse tipo de tzedakah, esse tipo de donativo, para Rabbi Meir Balanes. Que, aliás, quando você precisa de um nes, um milagre, uma maravilha, algo sobrenatural, precisamos dar para essa caixinha, para esse fundo, que hoje tem aplicativo, hoje tem site, tem forma de você fazer esse donativo, porque é uma caixinha de tzedakah, é um fundo lá em Israel, que ajudam órfãos, viúvas, pobres, carentes, todos os tipos de situações que eles fazem até hoje de uma forma incrível, que aliás teve um vídeo essa semana que relatou exatamente sobre a grandeza desse projeto. Quem depois quiser, me escreva no particular, eu posso te passar o link para fazer essa tzedakah e também posso te enviar esse vídeo. Eu posso te enviar esse vídeo para você poder assistir. Zorea tzedakot matzmiach yeshuot. Aquele que semeia donativos, ele vai brotar salvações. E a grande pergunta é, o que tem a ver semear com tzedakah? Tzedakah é dinheiro? Por que realmente a frase aqui da reza, antes do Shema Israel, de manhã, descreve e compara essa ideia uma com a outra? Tem um versículo no profeta Hoshea que descreve o seguinte: Zaru lachem letzedakah vekatzru lefi chesed. Semeiem para você a tzedakah e vocês vão colher de acordo com a bondade. Então aqui, novamente, ele usa a mesma linguagem. Fala o Talmud, no nome do Rebbe Elazar, que o Rebbe Elazar todo dia Yahiv Pruta Leani Ve'ahadar Matzle. O Rebbe Elazar ele sempre dava uma moeda para um pobre de manhã e só depois que ele ia fazer a sua reza. E por isso que nós também fazemos isso. Primeiro, damos um dinheirinho de manhã, antes da reza da manhã e a reza da tarde também, e só depois
que você vai fazer a sua reza. Porque o Salmo 17, o Teilim Yudzain, fala, Ani betzedek echeze panecha. Eu vou ver a sua face com justiça. Ou seja, após eu ter feito justiça, tzedakah e justiça social, a minha caridade, a minha doação, só então eu vou me apresentar panecha perante a face divina. E a grande pergunta é, por que eu preciso dar tzedakah antes de fazer a minha reza? Qual é a ligação da minha reza, que é entre eu e Deus, e dar a tzedakah para uma outra pessoa, que é entre eu e o meu semelhante? Por que um completa o outro? Qual a ligação da reza com a doação, o donativo? E o Alter Rebbe, ele começa a explicar aqui para a gente uma coisa um pouquinho mais profunda, mas vamos tentar fazer de uma forma mais acessível. Qual a ideia da tefilá, da reza, da nossa prece? A revelação divina vem no pensamento da pessoa durante a sua reza. Porque todo o propósito da tefilá, da nossa reza, é uma itkashrut, é uma conexão entre a pessoa e Deus. Eu estou virando, clamando a Deus, para que Ele também possa se virar a mim e atender os meus pedidos. Então, toda a ideia da tefilá, da reza, é você estar face a face perante Deus. Então, nessa situação que eu estou dando do meu íntimo para Deus, eu espero também que Ele dê uma revelação para mim. Então, a tefilá, a nossa reza, não é simplesmente blá, blá, blá. Você falar as palavras da reza, você fazer o Shema Israel, você fazer a Amidah, você fazer o Ashrei, qualquer parte da sua reza. Não é somente uma questão de pedido ou agradecimento a Deus, mas é uma conversa com Deus. Quer dizer, não é somente que eu estou falando para Deus, mas nesse momento eu também estou pedindo que Deus fale comigo, que Ele aceite, que Ele transmita no meu pensamento, nas minhas rezas, na minha intenção, na minha kavaná. Em outras palavras, a hora da reza é o momento de uma revelação espiritual para a pessoa. Cada pessoa, de acordo com a sua meditação. Cada pessoa, de acordo com a sua reza. Porque cada passo, cada etapa da nossa reza, nós estamos avançando cada vez mais. Porque a reza não desce para a pessoa, para todos por igual. Porque a chuva molha todos por igual. Mas a pessoa que ela reza, cada um reza da sua forma, com a sua concentração, com a sua kavaná, com a sua meditação e vice-versa. A revelação divina vai ser baseado da forma que eu me apresentei naquela reza. Então a revelação de Deus, apesar que eu me esforcei, a revelação verdadeira é um presente divino, que independe do meu comportamento, é um presente de Deus, é a vontade dele de se revelar para mim. É uma tzedakah vechesed, é uma doação e uma bondade divina que Deus se revela para a pessoa na hora da reza. Que Deus revela para a pessoa uma luz, uma brachá, é um presente gratuito. Quer dizer, Deus se revela em todos os lugares por igual. Ele se encontra em todos os lugares por igual, mas ele não se revela em todos os lugares por igual. Em Israel é o lugar que ele está mais revelado. No templo sagrado, em Jerusalém, é o lugar que ele está mais revelado. Na diáspora, na sinagoga, é o lugar que ele está mais revelado. A pessoa que está rezando é o momento que Deus está mais revelado. Mas nós precisamos ter essa submissão para você merecer e receber tamanha revelação na sua vida. Então, toda a ideia da nossa reza, da nossa tefilá,
as várias etapas e passos da reza, é que a pessoa ela vai subindo e avançando nos 4 mundos espirituais de Yetzirah, Asiyah, Yetzirah, Briah, Atzilut, ele vai subindo cada vez mais, e por isso que cada parte da reza é mais elevada e tem mais regras. Não vamos entrar agora nos mínimos detalhes, eu já tenho várias e várias aulas gravadas nos meus canais sobre as várias etapas e os significados e a meditação durante a reza. Então, quando a pessoa ela reza, ela está tendo uma ascensão, uma elevação espiritual, uma elevação de alma. A sua alma está passando de um degrau para outro, de um mundo para outro, de um palácio espiritual para um nível cada vez mais elevado. Até que ele vai chegar num nível mais elevado, que ele vai receber uma luz mais elevada. Então, quanto maior o degrau que eu atingir, o palácio espiritual que eu vou atingir, maior será a revelação que eu vou receber para dentro de mim. Agora, existe um nível tão elevado, que é uma revelação divina, que ela não vai ficar lá em cima, mas ela vai descer, descer, descer até o mundo mais baixo, mais inferior. Essa revelação não independe do meu comportamento, independe da minha meditação, do meu nível espiritual. Isso é um presente divino do mundo mais elevado que vai descer até o homem, até a pessoa, no nível mais baixo. Isso é um presente divino. Então, quando a pessoa ela se comportou e ela se elevou, então cada um vai avançando de acordo com o nível. Como a pessoa que ela vai entrar lá no White House, ela vai entrar no palácio lá na Inglaterra, do rei, da rainha da Inglaterra. Tem pessoas que vão ficar empolgados já com o portão de fora, o portão de ouro, ou os guardas, a troca dos guardas, ou os cavalos, a carroça dourada, ou a antessala cheia de obras maravilhosas. Outro vai ficar empolgado com as coroas que estão por lá. Outro vai ficar empolgado das janelas. Mas tem uma pessoa que ela está pensando unicamente no rei, que ela tem reverência e amor perante o rei. E todos os adornos e as antessalas não vão empolgá-lo. Eles almeja e deseja encontrar e ver o próprio rei. Então, essa luz divina que vai vir lá de cima e vai se revelar para essa pessoa que está lá embaixo, é chamado Chesed Hashem, a bondade divina, um presente divino, que é como a água que vem do nível mais elevado, do topo da montanha, e vai descer, 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 descer. Isso é um Chesed, que é como um rico doando para o pobre, o doador doando para aquele que não tem nada. Então, para o pobre receber, depende da doação e da bondade do seu doador. Para a pessoa receber essa luz tão elevada de Deus, no seu nível, na sua humildade tão baixa, depende da bondade divina cada vez mais elevada. Só que essa luz, ela não vem para qualquer lugar e não vem para qualquer pessoa. Essa luz, ela vai penetrar dentro do mundo e a pessoa tão baixa, pelas janelas que eu abri, pelas cortinas que eu abri, para que essa luz pudesse brilhar na minha vida. Essas janelas representam a nossa tefilá, a nossa reza. Porque na hora que eu estou rezando,
eu estou criando um canal de conexão entre os níveis mais baixos e os níveis mais elevados, entre os mundos inferiores e os mundos mais elevados. Como que está num dia super nublado, ou com nuvens pretas, e de repente vem um vento e abre as nuvens, e naquele momento vem um raio de sol, que vem no nível mais elevado, lá do sol, milhões e milhões de quilômetros de distância, e desce até aquela plantinha, até aquela pessoa, aquele raio de sol. É assim também, na hora que a pessoa ela reza com sinceridade, ela consegue atrair essa luz divina para si, para aqui para baixo. Fala nossos sábios no Talmud, Midah keneged midah, medida por medida. Da forma que a pessoa ela mede, ela se comporta, assim será também o comportamento lá de cima para com essa pessoa. Da forma que eu me comporto com outros, assim lá de cima irão se comportar comigo. A bondade divina, a doação divina para mim, depende da minha maneira que eu me comporto aqui embaixo. Se eu dou para aquele que merece, então vão dar para mim somente se eu mereço. Se eu dou com muita bondade, muita generosidade, com muita tzedakah verachamim, com compaixão, sem medir, eu ponho a mão na caixinha e eu entrego sem medir o quanto que eu estou doando, se a pessoa merece ou não mereço, assim também eu desperto lá em cima esse mesmo tipo de revelação para a minha vida. Com saúde e abundância, com dinheiro em abundância, em alegrias em abundância, família em abundância e assim por diante. Agora, se você é meticuloso, se você é pão duro, se você é mão de vaca e você fala, não, você merece, você não merece, eu vou te dar só algumas moedinhas, então lá em cima também eles são mão de vaca e meticulosos e não são tão generosos para você, com você. Então a pessoa que ela doa tzedakah, ela põe uma moeda, ela faz um pix, ela faz uma doação antes de começar a sua reza de manhã, para um pobre que está na sua frente, então lá em cima, quando ele começar a sua reza, ele chegar nos palácios celestiais, também vão doar para você muito mais do que você merece. Agora, se você dá só o mínimo, tem que dar 10%, é o dízimo, só 10,0000, não mais do que isso, então lá em cima também vou te dar só 10,0000, só exatamente aquilo que você precisa, e não mais do que isso. Se você for generoso, você der 20%, que esse é o correto de dar o Homesh, lá em cima também vão ser mais generosos com você. Se você der mais do que o 20%, lá em cima também vão dar muito além daquilo que você merece. E aqui tem uma história muito interessante, muito bonita, com o Tzemach Tzedek. O terceiro Rebbe de Lubavitch, que ele era o neto do Alter Rebbe. E contam que depois do falecimento do Alter Rebbe, do primeiro Rebbe do Chabad, o Tzemach Tzedek, ele ficou, durante uma época ele tinha uma revelação do seu avô, uma revelação espiritual, ou até visível, que ele conseguia enxergar o seu avô já falecido. Eles tinham uma conexão muito profunda. Porque a mãe dele, a mãe do Tzemach Tzedek, Dvoralé, ela faleceu bem cedo, porque ela doou a sua vida para o seu pai, o Alter Rebbe, que havia um decreto de morte sobre ele, e dessa forma o Alter Rebbe viveu mais anos e acabou adotando esse netinho que tinha, acho que 3 anos. E o Tzemach Tzedek estava sofrendo muito, que o seu avô, durante alguns meses, não estava mais aparecendo para ele, não estava tendo essa conexão e essa revelação para o seu neto. Que ele já era agora o Rebbe, o terceiro Rebbe, o Tzemach Tzedek já era o Rebbe naquele momento. Certa manhã, ele estava saindo de casa, ele passa pela feira, em direção à sinagoga. Vem um judeu pobre e vira para o
Tzemach Tzedek, que fala, Rebbe, me empresta umas moedas para que eu possa comprar e vender, que hoje é o dia da feira. E eu não tenho nenhum dinheiro para conseguir comprar e depois ganhar algum dinheirinho. Então o Tzemach Tzedek falou para ele, eu estou indo para a sinagoga agora, venha depois da reza para mim, eu vou para casa, vou pegar um dinheiro, eu te empresto o dinheiro. Só que o homem ficou indignado e chateado, porque até o Rebbe ir para a sinagoga, até acabar a reza e voltar para casa, já acabou a feira, e ele já perdeu mais um dia de negócios. E o Tzemach Tzedek, ele foi até a sinagoga, ele pegou o talit, colocou no ombro, se preparando para a reza, e naquele momento ele falou, o homem pediu dinheiro emprestado. Como que eu vou rezar para Deus se o homem está morrendo de fome? Ele vai perder um dia de negócios. Então ele retirou o talit, ele foi para casa, pegou o dinheiro, foi até a feira e procurou aquela pessoa e deu para ele aquele dinheiro, aquela tzedakah. Ele volta para a sinagoga e ele foi lavar as mãos. E na hora que ele estava lavando as mãos, para começar a rezar, apareceu para ele a imagem do seu avô, do Alter Rebbe, do autor do Tânia, com um sorriso. E ele entendeu que isso foi graças a tzedakah que ele doou antes de fazer a sua reza. E é assim que funciona. A pessoa dando vida para uma outra pessoa, você vai receber a vida lá de cima para si. Que a vida que te dão lá de cima é muito mais ampla, muito mais elevada e valiosa do que aquelas poucas moedas que você doou para aquela outra pessoa. Quando você doa uma moeda neste mundo, sendo que Deus, ele é muito maior, ele é infinito, então a moeda dele é muito maior do que aquela moedinha que você doou. Então é midá keneged midá, medida por medida, vida por vida. Se você deu vida, no sentido que quanto que eu posso te ajudar? Eu posso te dar comida, eu posso te dar dinheiro, eu posso te dar uma atenção. Na hora que eu fiz isso pelo próximo, Deus ele vai me recompensar com uma vida espiritual muito mais elevada, quer dizer, saúde, alegrias, dinheiro, tudo, mas de uma forma muito, muito mais ampla. E essa que é a ideia que nós falamos na reza de manhã, Zorea tzedakot matzmiach yeshuot. Aquele que semeia doações, ele vai brotar salvações. Como que funciona uma semente na terra? Quando você pega uma semente e você coloca na terra uma semente de qualquer fruta que seja, uma semente de maçã, você coloca na terra. Aquela semente não vai gerar o fruto. O sistema natural é que aquela semente ela vai se decompor, ela vai apodrecer, ela vai se quebrar, e daí que vai surgir uma árvore e que vão surgir dezenas e centenas de maçãs posteriormente. Você vai colocar uma semente de trigo e vai surgir várias e várias espigas de trigo. Porque aquela sementinha, ela teve que se decompor, se apodrecer, deixar de existir para despertar Koach Hatzomeach, a força do crescimento ou do brotar que tem dentro da terra. A terra, ela é fértil. A terra tem dentro de si esse potencial de gerar frutos e plantas e assim por diante. Só que eu tenho que provocar. Se eu colocar uma semente de maçã, vai sair uma macieira, não vai sair uma árvore de uma bananeira. Mas quando que eu provoco colocando essa sementinha, vai sair uma árvore maravilhosa. Mas o poder do crescimento não é da semente.
O poder do crescimento é da própria terra, da mãe terra. Juntando todos os enzimas e proteínas, não sei como que chama isso, da própria terra, juntando com o sol e com o oxigênio que tem no ar, isso vai acabar gerando todas aquelas frutas. Mas eu preciso colocar uma semente. Na hora que eu coloquei a semente, isso vai provocar aquela terra, se é uma terra fértil, que vai surgir tudo aquilo. Então, isso representa o bitul, a anulação, a quebra daquela semente que vai gerar todos aqueles frutos. Isso é chamado, na linguagem da Kabbalah, do Tânia, Itaruta Deletata, um despertar de baixo. No momento que você faz um despertar mínimo, uma sementinha, vai sair uma árvore enorme com milhares ou centenas de mangas e frutas maravilhosas. Assim também, espiritualmente. Todo ato de tzedakah, de doação, de caridade, de donativo que a pessoa ela faz aqui embaixo, que ela planta, que ela semeia aqui embaixo, eu estou fazendo, na verdade, um ato espiritual. Isso é como se eu estivesse colocando uma sementinha na terra. No momento que eu coloquei uma moeda, uma doação, um dinheiro para ajudar uma outra pessoa, eu estou causando uma elevação espiritual dos níveis mais elevados até a fonte da minha própria alma, que é a fonte de todas as almas judaicas. Então, essa elevação é chamado de semear. Eu estou semeando, colocando uma sementinha na fonte espiritual, na fonte das almas judaicas, um nível tão elevado que é chamado Haaretz Elyoná, Malchut espiritual, que é a fonte espiritual do mundo e da Terra e de todos os planetas. E isso vai causar uma revelação de cima para baixo. Vai gerar frutos maravilhosos. Quais são esses frutos? O primeiro fruto, a primeira revelação que vem lá de cima é Chesed, é a bondade divina. Quando a pessoa ela dá tzedakah aqui embaixo, ele está investindo e semeando no mundo, na terra suprema, na terra espiritual. Então, o meu semear de tzedakah é uma elevação para a fonte das almas mais elevados no nível de Malchut. E isso acaba despertando a bondade divina, literalmente. Uma revelação da luz mais elevada que vai descer até o nível mais baixo. Com uma intensidade incomparável àquela pequena moedinha, aquela pequena doação que eu fiz. Você colocou uma semente, você tem uma árvore enorme, milhares de frutos. Você colocou uma moeda, você vai ter uma mega revelação. Principalmente na hora da tua reza. Então, cada ato de bondade e de doação que a pessoa ela faz, ela está abrindo as nuvens, as cortinas dos céus, fisicamente, espiritualmente falando, para que venha um raio celestial que vai brilhar até os mundos e a pessoa no nível mais baixo. E essa grande luz é a bondade divina. É incomparável aquele meu pequeno ato, a minha pequena doação. Mas na hora da reza, quando a pessoa ela está concentrada, face a face, perante Deus, naquele momento vem essa luz, vem esse raio divino, e a pessoa ela consegue pelo menos sentir um pouquinho dessa energia, dessa luz tão espiritual, dessa luz tão poderosa. É isso que o Salmo
112 fala, Zarach bachoshech or laisharim, Hanun verachum betzadik. Brilhou na escuridão uma luz para os corretos, bondoso e misericordioso e justo. Ou seja, no momento que a pessoa ela se comporta com compaixão e ela faz tzedakah de qualquer forma que ela consiga fazer para ajudar uma outra pessoa, isso ela causa uma luz, uma revelação que vai iluminar da escuridão e vai iluminar no corpo, no mundo físico material. E essa que é a ideia que nós falamos, se você semeou tzedakah, você está brotando salvações, a salvação divina que vai vir e vai revelar e vai brilhar na escuridão da minha vida. Vai me tirar do abismo, vai me tirar da melancolia, vai me tirar da pobreza, vai me tirar da doença. Por isso que tzedakah é o amuleto e a dica para qualquer situação de apuro e de dificuldade. Você precisa de dinheiro, dá mais tzedakah. Precisa de saúde, dá mais tzedakah. Quer rezar, dá mais tzedakah. Quer ter a alegria dos filhos, dê mais tzedakah. Tudo que você precisa, dê mais tzedakah. E quanto mais compaixão e bondoso e não meticuloso e não limitado você for, maior vai ser essa luz que vai vir lá de cima. Maior vai ser essa Yeshua, essa salvação, porque Yeshua é um milagre, uma maravilha que vem lá de cima, que Deus ele traz para a gente. Então, resumindo o que falamos hoje, que quando a pessoa ela dá uma tzedakah, ela faz uma doação, não é simplesmente um ato físico que ele está dando um dinheiro para uma outra pessoa. Então, eu te dei, você vai me dar de volta. Não é simplesmente porque a gente costuma brincar, tzedakah, você dá e você vai receber aqui de volta. Tzedakah é uma plantação. Você está semeando, você está plantando. Porque aquele dinheiro que você deu para tzedakah neste mundo, ela é importante porque você conseguiu ajudar que aquela pessoa pudesse comprar um pãozinho, pagar as contas atrasadas. Mas a questão aqui é que você está semeando tzedakah na terra, no mundo espiritual, no mundo mais elevado. E o brotar que você está causando não é simplesmente você vai ganhar mais um dinheirinho. É que você vai receber uma salvação. Uma salvação. E isso é especificamente em relação a tzedakah. Diferente de todas as outras mitzvot, os outros preceitos da Torá. Porque eles têm uma revelação limitada. Uma consequência limitada. A tzedakah, ela é objetiva. E é algo mais material que existe. Porque é o meu suor, é o meu sangue, é o meu tempo, é a minha saúde, é o meu investimento, é a minha lógica. Eu pego e eu dou e eu ajudo uma outra pessoa. Então isso eu consigo atrair das maiores bênçãos, das maiores revelações para a minha vida. Então, Zorei tzedakot matzmiach yeshuot. Quanto mais tzedakah a pessoa ela faz, quanto mais donativos a pessoa ela faz, mais salvações. Então, se você quer brachot, se você quer bênçãos, você quer saúde, você quer mais dinheiro, você quer ter um filho, você quer ter alegrias, dá e dá. Sem parar, todos os dias, sempre fazendo um donativo, uma ajuda, e isso é o que você está causando a salvação para a sua vida. Aproveita esse momento para agradecer aqueles que sempre nos ajudam, fazendo um Pix, alguns diariamente, alguns semanalmente, alguns mensalmente, cada um com seus valores, mas agradecemos que isso ajuda bastante para que possamos continuar as nossas aulas. E aqueles que gostariam de fazer, segue o nosso Pix, é muito fácil, Rabino Eli Pix, Rabino Eli, ELIPIX, @gmail.com, e que possamos fazer cada vez mais, plantar cada vez mais e dar mais aulas de Torá e sempre avançando nessas aulas com muita saúde, com muitas alegrias e, o mais importante, com muitas salvações para todos.